Então, pessoal, se você sempre sonhou em trabalhar numa estação de esqui como essa aqui, maravilhosa, fique ligado nesse vídeo que é pra você! Fala, galera! E aí, pessoal? Então, quando a gente chegou aqui na Nova Zelândia, uma das poucas certezas que a gente tinha é que a gente queria trabalhar numa estação de esqui. Muito. E aí, quando a gente chegou lá em fevereiro, a gente já começou a pensar. Já começamos a planejar, pesquisar como é que fazia, onde que ia. E aí a gente quer passar isso pra vocês, como é que foi conseguir um emprego aqui na estação de esqui. Pois é, a primeira coisa que a gente vai falar são das maiores estações. A gente está em uma das maiores estações de esqui e a Maíra vai falar um pouquinho quais são as outras estações. Então, gente, na verdade, essa já vai a primeira dica, que é olhar quais são as maiores estações de esqui aqui na Nova Zelândia. Aqui na Ilha Norte, onde a gente está hoje, é o Mount Wapehu, é dividido em duas áreas de esqui, que é um lado de Whakapapa e o outro lado de Turoa. A gente trabalha aqui no lado de Whakapapa. Já na Ilha Sul tem mais, que são a Cardrona, o Treble Cone e a NZ Ski, que são três conjuntos de áreas de esqui, que é o The Remarkables, Coronet Peak e Mount Hutt. Então já entra no site de cada uma delas, já fuça todas as que você achar, mas as maiores são essas, e já vai lá procurando quais as vagas que podem estar abertas. Então, gente, a Maíra falou das principais estações aqui na Nova Zelândia. A gente vai deixar o link de todas elas aqui na descrição, mas tem uma pergunta: quando que você deve aplicar? A partir de março. A partir de março eles começam a divulgar as vagas nos sites, e aí que entra o processo bem chato, porque você tem que entrar em cada um desses sites e fazer o processo de inscrição. Gente, a maioria dos processos são bem chatos, você tem que escrever muita coisa, às vezes eles pedem para escrever um texto específico, tem que escrever cover letter. Pega um dia ou dois, fica preparado para gastar o dia inteiro e fica lá. Entra no site, olha as vagas, acha a vaga que você está interessado, escreve. A gente já está adiantando para vocês, é um processo bem demorado e chato, mas lá na frente vale a pena. E sobre as entrevistas, né, gente? Depois que você mandou tudo, mandou cover letter, mandou texto, mandou até redação pros outros. E agora? As entrevistas geralmente são via Skype ou então pessoalmente. Então, se você já está aplicando aí, se você já pretende aplicar para trabalhar em alguma estação de esqui, tenha em mente que às vezes eles vão te pedir para você ir lá na montanha. Então você tem que sim ter uma flexibilidade, talvez de viajar, desembolsar algum custo com ônibus ou passagem e não deixar passar a oportunidade, né, gente? E, então, voltando aí a historinha lá, que mandaram um e-mail pro Miller e pedindo para agendar a entrevista por Skype. Isso foi bom, porque a gente tava lá em Auckland, tudo bem que são 4 horas e meia no máximo, a gente poderia vir tranquilo, de ônibus ou de carro, mas na Skype é uma mão na roda, né, que você pode fazer em qualquer lugar. Aí beleza, agendou a entrevista com o Miller e foi muito tranquila. Infelizmente eu não sei dizer sobre as outras estações, como é que foi o processo de seleção deles, mas com a gente fez entrevista com o nosso atual chefe e ele hoje em dia ele é muito engraçado, ele é muito super gente boa, então foi muito dinâmica. E no momento da entrevista ele tava perguntando pro Miller algumas coisas assim, que a gente considera simples, sabe, que é: e você tá gostando da Nova Zelândia? O que você já fez na vida? Quais são as experiências? Mas num tom bem tranquilo. E eu não tava na entrevista, a entrevista era com o Miller. Então, e é uma das perguntas que o próprio chefe atual fez com a gente, foi falando assim: e você, Miller, você tá viajando com mais alguém? Ele simplesmente perguntou isso, ninguém falou nada. E aí o Miller falou: sim, tô viajando com a minha namorada. Aí ele: mas ela aplicou pra trabalhar aqui? Aí ele: sim, ela aplicou. E eu tinha aplicado, na verdade, pra trabalhar com Customer Relations. E o Miller tava fazendo entrevista pro Rentals. E aí o próprio chefe já perguntou assim: ué, mas ela gostaria de trabalhar no Rentals também? Como se assim, já ofereceram emprego, sabe? Aí o Miller: sim, com certeza. E eu tava na frente dele: sim, com certeza, você quer já conversar com ela também? E o Miller já me chamou, já me botou no esquema, lógico, né? E aí o chefe falou assim: não, vamos fazer então uma entrevista com vocês dois. E aí foi o máximo, assim, pra gente. Foi, nossa, a gente conversou com os dois de uma vez, fez entrevista super tranquila. E aí foi isso, gente. No final ele já falou: tá bom, precisam receber o e-mail do RH em no máximo uma semana. Então, gente, você viu a nossa história, né? Mais uma história pra gente contar, porque assim,
Loucura esse negócio. Eu, a Maíra, conseguimos entrevista junto e acabou que nós dois estamos aqui. Uma dica é essa, aplica para vagas diferentes, que vai que um é chamado e o outro não é. Sempre dá pra conversar com a pessoa, ver, eu tô viajando com outra pessoa e tal, será que não tem como conseguir uma vaga para ela também? Então essa pode ser uma boa estratégia para vocês. A gente está trabalhando aqui no setor que chama Rentals, que basicamente é o setor de aluguel de equipamentos. Então você aluga sua bota, seu esqui, seu snowboard, tudo lá. Nosso salário aqui é o salário mínimo da Nova Zelândia, 15,25 a hora, o que é suficiente para a gente se manter aqui na montanha. O nosso contrato é um contrato part-time, ou seja, meio período. Então, normalmente a gente trabalhava entre 35 horas e 20. Com esse 15 e 25, trabalhando em torno de 25 a 30 horas, a gente conseguia cobrir todos os nossos custos aqui, de moradia, alimentação, e juntar um pouquinho de dinheiro. Mas isso também é porque a gente tem um custo de vida bem baixo, a gente não gasta com muita coisa. E agora a gente vai falar para vocês sobre as vantagens e desvantagens de trabalhar aqui na montanha. Uma das poucas desvantagens de trabalhar na montanha é em relação a dinheiro. Se o seu foco é vir para Nova Zelândia, ou se você já está aqui na Nova Zelândia e você quer fazer muito dinheiro por algum motivo, você quer pagar o estudo, você tem o seu motivo, você quer fazer dinheiro, não é bem um emprego para você não. Vamos lá, os fatores. Primeiro, você está trabalhando numa montanha, você depende totalmente do tempo. A gente está gravando o vídeo aqui e o tempo está mudando. Então o que acontece? Às vezes a gente tá preparado para trabalhar, tá escalado para trabalhar, o tempo vira e eles fecham a montanha, certo? Então, a quantidade de horas que você trabalha varia muito. Tem vezes que você trabalha 15 horas, tem vezes que você trabalha 35, 40 horas em uma semana. Já as vantagens, a gente vê que são muitas, né, Maíra? Exatamente. Primeira de todas, né, gente? Que é, trabalhando aqui na montanha, a gente tem acesso à montanha inteira em qualquer dia. A gente tem um Staff Pass, que é o passe para todos os lugares que você imaginar, a gente pode ir aqui na montanha qualquer dia. Outra coisa que aí é um pouco específica do Rentals, como a gente é do departamento que alugam as coisas, a gente pode pegar as coisas todas de graça mesmo, 0,800. Pro resto do staff aqui na montanha que a gente está trabalhando, funciona assim, eles podem alugar até 10 vezes durante a estação e eles têm 90% de desconto, o que é muito. Mas no nosso caso é melhor ainda, porque é de graça, então qualquer hora. Se você for sair uma hora, como algumas vezes a gente faz, a gente tá durante o almoço, sai uma hora e vai esquiar. Restaurante, gente, comida, a gente tem 50% de desconto. Ajuda muito. E quando é garrafinha, alguma coisa assim que não é que eles produzem, são 20% de desconto. Mas a gente toma uma aguinha, né, que é de graça, sempre. Outra coisa, gente, que é uma vantagem muito grande. A gente tá na montanha, faz um frio danado, apesar que agora já tá melhor um pouquinho, porque já acabou o inverno. Então, a montanha, a empresa, ela providencia todo o uniforme e tudo que você precisa. E esse uniforme, ele é providenciado de acordo com o seu tipo de trabalho. No nosso caso, a gente trabalha no Rentals. Então, a gente trabalha dentro de um lugar fechado. Então, a gente não precisa de tanta coisa, mas mesmo assim, eles emprestam pra gente um monte de coisa. Então, por exemplo, a gente ganhou 2 calças jeans bem daquelas fortes, uma outra calça, como se fosse uma calça de tectel grossa, como se fosse uma calça de snowboard. A gente tem 3 jaquetas, pra quem já veio pro frio sabe que tudo são layers, são camadas que você tem que usar, tem que colocar bastante coisa pra você não sentir frio. Então isso também é uma grande vantagem, porque a gente tinha algumas roupas de frio, mas acabou que a gente não precisou de gastar mais dinheiro com isso. Pra montanha a gente tinha tudo e agora no final do nosso trabalho a gente só tem que devolver esse uniforme. Transporte, gente, como é que a gente faz para vir pra montanha todo dia? Gente, é muito simples. Eles providenciam o ônibus pra gente. A gente não mora na montanha, a gente mora numa cidadezinha aqui bem perto. E é isso, ele passa na montanha o tempo todo e busca a gente vem e vai todo dia de boa. Não precisa nem usar o carro, super de boa. Uma outra vantagem muito grande é que a gente fez um curso no início, um treinamento específico de Rentals. Então a gente aprendeu a mexer nos skis, nos snowboards e a gente ganhou um certificado Level 3, ou seja, nível 3 da Nova Zelândia. Então, se a gente quiser aplicar mais alguma vez para trabalhar em alguma estação, isso pode ajudar muito a gente. E assim, uma das maiores vantagens e principal vantagem que a gente vê de trabalhar na estação de esqui é aprender, gente. Aprender a fazer snowboard, aprender a esquiar, pra gente foi o que a gente sempre sonhou. Foi demais. Ter passado o inverno todo aqui, infelizmente a gente não vai dar pra ficar mais tempo. A neve já tá quase acabando, dá pra vocês verem as rochinhas aí, mas valeu a pena. Valeu a pena demais. Muita gente, a gente curtiu demais. E é isso.
É isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá chovendo aqui. Começou, o tempo já mudou. Espero que vocês arrumem um emprego nessa Sunski também. Vocês nunca vão se arrepender, vai ser uma das melhores experiências da sua vida. Com certeza.